Deus, te agradeço. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela fidelidade, prosperidade, aquilo que o Senhor representa na nossa vida. O Senhor é um Deus de verdade, o Senhor é um Deus real. Nós te obedecemos, Pai, pela sua verdade sendo estabelecida na sua igreja. Oro, Senhor, por essa manhã, para que sua verdade seja exposta segundo aquilo que está no seu coração. Eu te agradeço, Pai, por poder me usar como alguém que o Senhor encontrou fiel para comunicar essa verdade, Pai. Obrigado pelo seu povo que se reúne nessa igreja. Oro por essa palavra alcançando cada coração. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Certo aí? Parece que vai, não vai, né? Vai, foi. Ah, deu. Obrigado, gente. Pode sentar. Ai, ai, ai. Foi? Tá indo, né? Mais ou menos. Desculpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Em João, capítulo 18, versículo 36. João 18, 36. Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão, nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar do quê? Da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amém? Amém. E Pilatos faz uma pergunta: que é a verdade? E eu te pergunto: o que é a verdade? A pergunta de Pilatos é boa, porque no fim das contas essa é a nossa busca sincera, né? O que é a verdade? Qual é a minha? Eu nunca quis ser enganado, meu medo era ser enganado. Eu via um monte de opiniões, religiões, e hoje está mais fácil ainda o acesso, né? A todo tipo de crença, fé, ou mesmo dentro do cristianismo, uma quantidade muito grande de ditas interpretações das Escrituras, que de fato, não sei se são interpretações, eu não sei se a Escritura, ela tem essa abertura tão grande para interpretação, no sentido de verdade, mas eu creio que o que existe é uma adequação que as pessoas costumam gostar de fazer para a verdade que elas gostariam que fosse a verdade. Deu para entender? Mais ou menos, né? Vamos lá. A gente adora, assim como você ouve a palavra, muitas vezes eu estou falando, mas algumas vezes eu estou ouvindo. A gente gosta de ouvir uma verdade que a gente está praticando. Não é? Eu gosto. Eu gosto de
quando alguém fala algo daqui e eu estou fazendo. A gente percebe, muitas vezes, isso pela reação das pessoas, né? Existem coisas que são verdade e que entram no nosso ouvido de uma maneira muito agradável. Ninguém vai achar ruim quando a gente fala que Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Amém? Jesus morreu para pagar os meus pecados, que maravilha, isso é uma verdade. É uma verdade, porque está escrito, porque está lá. Jesus é o Filho de Deus, é uma verdade, porque está escrito, porque está lá. E os mesmos lugares, ou a mesma interpretação que é usada para descrever as verdades que a gente gosta, felizmente ou infelizmente, dependendo do jeito que você gosta de ouvir as coisas, é a interpretação, e são os mesmos lugares que estão escritos as coisas que a gente não gosta de ouvir. E aí eu te pergunto, o que é a verdade? A verdade é o que você gosta de ouvir, ou a verdade é o que está escrito? Vocês acordaram, gente? Vocês tomaram café? Vocês estão bem? Estava vendo a Aline falando aqui sobre dízimo de ofertas, eu acho esse assunto interessante, porque ele é muito divisor de quem é da verdade e quem não é. Porque é inegável a quantidade absurda de textos que falam sobre esse assunto. E é inegável a atmosfera de desconforto que a gente sabe que existe. Você está aqui? Não, mas eu gosto. Não, mas isso eu não sei se eu concordo. A gente sabe se a gente concorda com as coisas, quais coisas que a gente concorda? As que a gente gosta, as que são fáceis, ou as coisas que a gente concorda são as coisas que estão sendo ensinadas pela palavra. Na minha cabeça, a lógica funciona de uma forma muito simples. Eu sei que eu tenho defeitos. Amém? Você não fala amém só para mim, não. Você fala para você também. Nós sabemos que nós temos defeitos. Existe uma verdade estabelecida, inegável. Ninguém vai discutir. Nós temos defeitos. Amém? Agora, como você lida com essa verdade? De que nós temos defeitos. Nós temos defeitos, e já que todos nós temos defeitos, a gente convive com defeitos de cada um. Ou nós temos defeitos. E uma vez que nós temos defeitos, a palavra diz que, Jesus disse, orando por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Jesus que nós cremos diz que a verdade é a palavra. E mais do que isso, que nós devemos nos santificar ouvindo e praticando essa palavra. Amém? E é muito difícil acreditar que aquele que é a verdade, porque Jesus é a palavra, e a palavra de Deus é a verdade, não é isso? Ele é a palavra que se fez carne, então ele é a palavra que é a verdade. Então aquele que é a palavra que é a verdade, disse uma verdade que não é verdade para mim. Alô? Você tomou café? Não, né? Agora, quando você ouve uma verdade que você não gosta ou não quer praticar, normalmente você tem algumas atitudes. Você pode ficar chateado quando você ouve. Eu não consigo fazer isso. E aí eu quero te dizer, eu não consigo fazer isso não é uma verdade. Porque se o fato de você não conseguir fazer fosse verdade,
o pedido de Jesus para a nossa santificação seria mentira. Você está me entendendo? Está aqui, gente? Conversa comigo aqui. Não é verdade? Jesus pede pela nossa santificação. Vai na lógica comigo aqui. Jesus pede pela nossa santificação. Então isso tem que ser possível. Amém? Tem que ser verdade. Se eu falo eu não consigo, eu estou dizendo que o pedido de Jesus foi impossível. E se ele é impossível, ele é um problema para a minha vida. Porque Jesus está colocando simplesmente um fardo que eu não consigo carregar. Fardo, inclusive, que ele disse que ia ser leve, se eu andasse com ele. Então, como que eu não consigo carregar um fardo que ele me impõe? Eu vou ter que admitir que essa de não consigo não é uma verdade. É uma mentira contada por mim ou por outras pessoas para mim mesmo, disfarçado junto com o todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Mas eu não tenho os defeitos que eu tinha há 10 anos atrás. Pode ser que tenham surgido outros. Pode ser que alguns tenham melhorado, evoluído. Mas certamente, eu estou melhor hoje do que eu estava ontem. E isso as pessoas conseguem ver. Você consegue perceber que é possível a existência de uma evolução. Não é verdade? Então veja que é uma mentira muito grande você dizer que eu não consigo mudar isso. Por que você não consegue mudar isso se você vê pessoas mudando coisas e talvez você mesmo já tenha mudado algumas? Logo, eu gosto de seguir lógica, é uma mentira óbvia você dizer que você não consegue. A melhor, única e dolorosa verdade é que você não quer. Por que ela é dolorosa? Porque quando eu falo eu não quero, eu estou assumindo um pecado deliberado. Deus quer que eu faça e eu não quero fazer. Porque se eu falo que eu não consigo, eu estou me dando uma autoindulgência. Eu não consigo, e já que eu não consigo, né, você está pedindo para eu carregar um carro nas costas, eu não consigo. Não, não é um carro, é um telefone. Você não consegue? Não, eu não quero. E a verdade é que, embora algumas mudanças sejam complexas, sejam difíceis, elas vão começar pelo arrependimento, que é você assumir, admitir, que não é que você não consegue, é que aquilo para você é muito doloroso e muito caro. Você não quer mudar porque você gosta muito daquele aspecto da sua vida, ou daquela prática, ou do que quer que seja que faça você não concordar com a palavra. E quando você não concorda com a palavra e não sabe o motivo real pelo qual você está concordando, é onde nascem as heresias. É onde vão nascer as interpretações. É onde vão nascer. Eu não sei, a Aline deu a ideia do dízimo aqui, né? É só uma das coisas. É uma das coisas mais centrais, porque não há dúvida no contexto bíblico, no mínimo, da ideia da contribuição. Amém? No mínimo. Se você for um leitor muito superficial da Escritura. Mas, à medida que você estuda, você percebe, é inescapável. E é inescapável também a ideia da prosperidade no Senhor. Mas, de qualquer maneira, o inimigo nos prende nesses sofismas, nessas mentiras, e que a gente vai recontando para a gente mesmo.
de uma maneira autofágica. Eu vou comendo a minha própria cabeça. Eu vou me devorando a mim mesmo, porque eu não exponho isso. Eu não chego para alguém que pode me ajudar e falo, me explica melhor isso aqui. Porque se você chega e fala, me explica melhor isso aqui, é porque você quer entender a verdade. Se você não faz isso, e você fala com você mesmo, isso não é bem assim, você não quer saber a verdade. Você quer permanecer com essa verdade com você. O problema é que aquele que vive pela mentira vai colher justamente o fruto daquilo que ele vive. Se você vive uma vida de mentira, ou de verdade parcial, não tem como você colher o fruto de uma verdade absoluta. E se o reino de Jesus não é aqui, o reino dele de verdade, duradouro, permanente, em outro momento, né? Não é para essa terra, não é para essa dispensação, né? Nós estamos numa dispensação da graça, da misericórdia, a gente está alcançando o mundo perdido, o mundo caído para o reino vindouro. Amém? É isso que a gente está fazendo. O nosso trabalho aqui na terra, gente, não é reinar. O nosso trabalho aqui na terra é trazer gente para o reino. Amém? Ah, mas eu vou reinar em vida. O reinar em vida é reinar sobre o pecado. Amém? É governar sobre o pecado. Paulo vai dizer isso em Romanos 5, né? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ah, entendi, vou reinar em vida, vou tirar muita selfie na piscina. Não, isso não é reinar em vida, não. Reinar em vida são essas coisas que você acha que não consegue mudar, você conseguindo mudar. Porque antes você era escravo do pecado e agora você não é mais. E sabe qual é o triste? Às vezes, ou muitas vezes, as pessoas chegam na igreja e conseguem mudar algumas coisas. E depois de um tempo, desaceleram. Sabe-se lá por quê? Bom, eu na verdade sei por quê. Eu quero que você abra comigo em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. A gente está chegando agora no ano novo, né? E eu não quero me gabar, não quero contar vantagem. Mas se eu quiser, eu tenho dinheiro na minha conta suficiente para não precisar trabalhar esse ano mais. Ano novo é ótimo, porque todo mundo vai emagrecer, todo mundo vai entrar no shape, todo mundo vai... Eu lembro de uma vez um irmão, a gente passou o primeiro ano novo aqui, e ele chegou para mim e falou assim, esse ano eu vou pegar junto com vocês, pastor. Vou pegar junto, vou voltar para a igreja. Você não conhece, ele não está aqui. O ruim é que a gente promete coisas para a gente mesmo. E toda vez que a gente promete coisas para a gente mesmo, a gente não cumpre. A gente se frustra. E a gente dá um passo para mais longe, justamente da nossa felicidade. Porque não tem nada pior do que a gente frustrar a gente mesmo. A gente não consegue nem falar que Deus está frustrando. Porque, no fundo, por mais que você seja uma pessoa boa em enganar você mesmo, e tem gente que é muito bom em se enganar, no fundo você sabe que você não está fazendo tudo o que devia ter feito.
Algumas pessoas se frustram com Deus por causa do pouco conhecimento que tem do próprio Deus. Acham que Deus controla todas as coisas. O que é uma maluquice em si mesmo, porque se Deus controla todas as coisas, Ele pede para a gente não pecar, por que existe pecado? Né? Ele não controla todas as coisas. Ele é soberano, o que é diferente de controlar todas as coisas. A soberania significa que as leis desse mundo são determinadas por Ele. Amém? A lei da gravidade existe porque Deus estabeleceu assim. Mas se alguém pula do 18º andar de um prédio e se estabaca no chão, não foi Deus que fez isso acontecer. Apenas a lei pré-estabelecida e conhecida por nós. E sabe, por mais que você não creia na lei da gravidade, e, pasmem, 2025 existe gente que acha que a lei da gravidade não existe. É triste. Eu quero te dizer que se você pular, a verdade vai recair sobre você. Ou você vai recair sobre a verdade, eu não sei como é que vai ser. Da mesma maneira, é a prática da palavra. Não importa se você concorda comigo ou não. Não importa se você concorda com a palavra ou não. O que importa é que a verdade é a verdade, não interessa se a gente está enganando a gente mesmo ou não. E o mais inteligente que a gente pode fazer, ou a única coisa inteligente que a gente pode fazer, é aceitar a verdade. Amém? Ah, mas eu não sei se é bem assim. Não interessa. E assim, eu estou falando para pessoas arrependidas. Então, se você não for uma pessoa arrependida, se você for uma pessoa soberba, você não vai gostar do que eu vou falar. Mas se você for soberba, nem salvo você está, então eu não vou nem falar para você. Então, para as pessoas arrependidas aqui, o que você acha ou deixa de achar não interessa. Porque a minha e a sua opinião frente à verdade, ela só pode concordar com a verdade. Porque se ela discordar da verdade, ela é simplesmente uma opinião idiota. E não tem um nome melhor do que idiota. Eu poderia usar de um eufemismo, mas na verdade idiota já é um eufemismo. Já é uma palavra branda. Porque eu acho muito engraçado as pessoas dentro de uma igreja cristã discordando de Cristo. Discordar da palavra é a coisa mais estúpida que tem. Agora, para crente discordar da palavra não faz sentido nenhum. E aí a gente vai para Hebreus 5:7. Além de falou do Melquisedeque aqui, cara, gente boa. Alguns vão dizer que é uma teofania, tanto faz. Hebreus 5:7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Eu acho interessante, Jesus foi submisso de maneira reverente. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo de personalidade, viu, gente? Ele é o nosso alvo de prática. Ou seja, não dá para ser crente e não ser submisso de maneira reverente. Não dá. Não, mas eu tenho personalidade. Satanás também. Vamos lá. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu acho muito estranho essa afirmação, mas eu consigo entendê-la. Porque Jesus, ele não pecou, não é isso? Não é isso, gente? Mas ainda assim ele foi aperfeiçoado. Como é que funciona isso? Bom, Jesus nasceu. Ele não nasceu sabendo falar, né? Ainda bem que eu saí desse útero. Por favor, traz um leite para mim. Não,
Ele nasceu, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender as coisas básicas que nós temos que aprender. E ele teve que aprender muitas coisas também. A perfeição de Jesus, antes de ser aperfeiçoada, é uma perfeição de caráter. Manso e humilde de coração. Mas ele foi aperfeiçoado porque ele foi provado e superou as provas. Não por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas ele foi provado por esse mundo caído. E aí, no capítulo 12, o autor dos Hebreus vai falar que a gente é a semelhança dele, olhando para ele, olhando para a nuvem de testemunhas, a gente tem que suportar e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Proposta. Então, como que eu corro essa corrida? Olhando para Jesus, olhos fitos nele, né? É isso que o autor dos Hebreus vai dizer, olhos fitos nele. Pode ser que eu sofra. E veja, o sofrimento, ao praticar a palavra, é o que nos aperfeiçoa. E o interessante é que é justamente o sofrimento da prática da palavra que faz muitos discordarem da palavra. Aí eu não sei se isso é bem assim. Por quê? Porque, no fundo, isso me faz sofrer. Isso me nega alguma coisa. Eu quero fazer isso. Eu gosto disso. E aí você pode pegar um atalho, numa filosofia muito baratinha, de falar assim, Deus me ama. Deus te ama? Sim. Ele não vai querer me ver sofrer. Aí ficou ruim, porque a palavra fala que ele se agradou do sofrimento de Jesus. É porque a gente acha que o amor de Deus é o mesmo amor barato que a gente tem. Por que o nosso amor é barato? Porque é um amor egoísta. Por que é um amor egoísta? Porque é um amor que não confronta. Fica do jeito que você quiser, eu te amo. Isso não é amor em lugar nenhum do planeta. Fica do jeito que você quiser, depois eu te amo. Nossa, eu não gosto. Eu gosto mais. Se bem que aqui todo mundo confronta. Mas vamos pensar. Teve que aprender, né? Não gosto do pastor Paulo falar algumas coisas, não, porque, né, não gosto. Você sabe que eu só faço isso porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu ia estar aqui falando que você é a princesa dos olhos do Senhor. E você ia estar ficando tão feliz que você ia até me mandar dinheiro. Não deve estar lá não, né? Tá não. Entendeu? Não estou dizendo que quem faz isso é por isso, não. Embora, não sei. Não posso julgar, não posso saber, mas difícil, né? Porque se você olhar todas as cartas do apóstolo Paulo, elas estão recheadas de correção para as igrejas. Por que correção? Porque a gente precisa ser corrigido. Enquanto a gente está vivo, a gente luta contra a carne. E a correção vai gerar sofrimento. Eu sei que isso não agrada o ouvido do século 21. E para mim isso é mais um exemplo de que a Bíblia é verdade. Paulo fala na segunda carta a Timóteo sobre as pessoas que vão atrair mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Talvez eu estaria com uma igreja mais cheia se eu falasse o que o povo quer ouvir. Que é chato ouvir que você precisa mudar. Mas Jesus não me chamou para ter uma igreja cheia de gente que não é dele. Porque os dele, ele falou isso, né? Os dele vão ouvir a verdade e vão seguir a voz dele. Eu só consigo... Eu estou vendo aí, Gustavo, pode ficar tranquilo, pode deixar aí. Ele vai jogar aquele tablet dele de cima, pelo amor de Deus. Já estava dando para ver antes. Larga esse negócio. Pronto.
Aqueles que são dele vão ouvir as palavras dele. Você não vai ouvir ele falando que ele está lá. E ele me mandou no lugar dele aqui, nesse momento. Né? É isso? Nós somos enviados por ele, não é isso? Pronto. Agora, para você ouvir a voz dele através de mim, eu tenho que falar as palavras que ele fala. Eu tenho que falar o que está de acordo com a palavra dele. Entendeu? E aí, cara, se você não quiser, para mim não muda mesmo não. Até porque eu quero ter essa cidade toda salva. Assim como é o desejo do Senhor, né? Que todos os homens sejam salvos e cheios do conhecimento da verdade. Entretanto, não se salva ninguém pela mentira. Só se salva alguém pela verdade. E a ideia de que você pode viver uma vida de qualquer jeito é mentira. Ela pode ser uma mentira agradável, mas ela é uma mentira. A gente só pode viver em Cristo uma vida que agrada a Ele. A gente só pode salvar o mundo se a gente agradar a Ele. E aí é um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou me santificando, a santificação me leva à santidade, claro, né? E essa santidade, ela vai me levar à unidade. Amor e unidade. Em amor e unidade, o mundo consegue reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. E foi Jesus que falou isso em João 17. É pela unidade. Agora, essa unidade só vai acontecer em amor. E essa unidade e amor só vão acontecer por causa da santidade. Porque se cada um estiver aqui com os defeitos que todo mundo tem, vai dar ruim. Junta um monte de gente diferente, cheio de defeitos diferentes, para ver se não vai dar ruim. Para ver se um não começa a bicar o outro, brigar com o outro, ou se coisas piores acontecem. Pior do que briga, com certeza. Esses dias um pastor, parece que ele é famoso, eu não conheço ele não. Mas ele cometeu adultério com a nora. Tem noção disso? O cara pegou a mulher do filho. Esse tipo de coisa acontece por quê? Iniquidade no meio do povo. Então não é só briga que pode ser um problema numa igreja não santificada. Amor também pode ser. Não o amor do tipo de Deus, mas o amor mundano. Ah, mas é tudo sobre amor. Depende do amor. Só pode ser do tipo de Deus. Amém? Amém. Então veja, que não é por uma questão de orgulho que eu falo isso. Eu quero ter uma igreja. Não, é porque a única igreja saudável é aquela que entende que precisa se santificar. E que entende que essa santificação vai passar por sofrimento. É por isso que é necessária a humildade para você falar assim, eu me arrependo. Eu vou sofrer. Mas eu vou superar isso. Eu vou sofrer. Ah, mas está difícil, aguenta. Amém. Ah, mas eu não quero. Ninguém te perguntou se você quer. Tem nada a ver você querer ou não querer. Ah, eu não quero. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Cuidado com as coisas que você não quer. Por que você não quer? Porque essa teimosia em não querer é uma dificuldade de se arrepender. E aí Paulo, quando vai falar, ele fala isso aos Efésios, ele fala isso aos Gálatas. Ele vai elencar um número grande de pecados, ele vai dizer que aqueles que... Vamos lá, Gálatas, eu vou voltar nesse texto de Hebreus. Mas vamos lá em Gálatas.
no capítulo 5, no versículo 19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ah, o que significa imoralidade? Irmãos, não é possível. Idolatria e feitiçaria. E a idolatria, por exemplo, a gente pode entrar tranquilamente na questão da avareza. Paulo vai dizer isso, se não me engano, agora não sei se é Colossenses ou 2 Coríntios, que a avareza é idolatria, né? Ou a ganância é idolatria. E aí é um cuidado muito grande para você que acha que não precisa ser fiel nas contribuições na igreja. Porque, embora isso seja muito extenso na palavra, essa ideia de achar que isso não se aplica a você por algum motivo é oriundo de ganância ou de avareza, que é idolatria. É idolatria para Paulo e é idolatria para Jesus, que ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque se você agradar um, vai desagradar o outro. E ele fala de Deus e do dinheiro. O fundamento para ir contra a contribuição é idolatria ao dinheiro. Espero que você esteja preparado para essa realidade. Se já tiver de engolir, toma uma aguinha aí. Garrafa com tampa. Feitiçaria, ódio, discórdia. Discórdia? É, discórdia. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que todos devemos concordar uns com os outros, não só parecer. Ah, mas eu tenho minha personalidade, sim, Lúcifer também. A gente tem que concordar na mesma verdade da palavra. Ah, mas eu discordo, então, tchau. Porque tem que concordar. Você acha que eu cheguei concordando com tudo? Discordei de um monte de coisa também. Mas graças a Deus eu não fui... É idiota mesmo, já falei, pronto. De achar que eu estava certo. Por isso que a discórdia ela é carnal. Eu não estou falando de opiniões periféricas, irmãos. Eu estou falando da centralidade do Evangelho. Você criar desavenças em cima daquilo que já é pétreo, já é estabelecido. Ciúmes. Ah, um ciúme é bom. Lúcifer acha também. Ciúmes. Você já viu alguma coisa boa surgir de ciúme? Não, né? Então tá. Ira, egoísmo, dissensões, facções, divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, não sei o quê. Não, na igreja eu gosto do pastor Marcos. Ah, eu já gosto do pastor Rodrigo. Mas aqui não é assim que funciona, não. Não, meu pastor, seu pastor sou eu. E todo mundo pastoreia junto comigo. Amém? Esse pensamento de, Paulo corrige isso na primeira carta aos Coríntios, chamando o povo de carnal e de menino. Pelo amor de Jesus Cristo, não cai nessa não. Vamos lá. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quer dizer, tem mais coisas na lista aí. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas. Não é os que têm, que sentem, não, é os que praticam essas coisas. Vai fazer o quê? Não herdarão o reino de Deus. Eu lembro que tinha um pastor pilantra que eu conheci, que ele falava que eu não herdar o reino de Deus era não viver na terra a herança do céu. Mentira! Isso é porque ele era um adúltero. Depois ele caiu.
Irmão, não herdar o reino de Deus é não ser salvo. Eu não estou dizendo um erro acidental. Eu estou dizendo pecado deliberado. É o que ele está falando, se praticam essas coisas. Ah, mas Jesus não pagou meus pecados? Pagou. Mas aí, já que ele pagou, você pegou um cheque em branco e vai gastar até o último dia, até a última hora da balada? Esse caminho não existe, não. Não, mas não, ele não pagou tudo, não pagou. Então eu vou aproveitar. Então você não se arrependeu. Ele só pagou de quem se arrependeu. O cheque em branco está para quem se arrependeu. Se você quer gastar até o final, você não se arrependeu. Jesus pagou todos os pecados? Pagou. O que eu cometer amanhã? Pagou. Oba, vou cometer mais, então para você não vale. Mas ele não pagou? Pagou. De quem se arrependeu? Me arrependi. Mentira. Mentira, não se arrependeu não. Se arrepende quem não quer fazer. Se arrepende quem toda vez que faz fica chateado porque fez. Mas aí faz 1000 vezes, fica chateado 1000 vezes. Mas o arrependido fica. O que não arrepende não fica não. Amém? É difícil de entender, isso não é não, né, gente? Não é não? Pastor, mas tem coisa que eu gosto de fazer. Significa que eu não me arrependi? Não, significa que você tem uma carne. E que você tem que dominar sobre ela. Agora, você tem que convencer a si mesmo que a sua carne não pode dominar. Quando na sua mente você fala, ah, eu sou assim mesmo, acabou. Quando você fala, não, não tem o que fazer, eu sou assim. E, na verdade eu sou assim, todo mundo tem seus defeitos. Ah, eu sou assim, mas quem não é? Ah, eu sou assim, mas eu estou crescendo. Está crescendo mesmo? Você está crescendo mesmo? Nossa, está todo mundo apanhando hoje. Não devia, não. Não devia, não. Eu sei que tem gente que está apanhando e gente que não está. Você está chegando agora, faz sentido você estar apanhando. E glória a Deus, recebe aí. Agora, você está aqui há 10 anos. 10 anos não tem, porque a igreja não tem 10 anos. Mas você já ouviu isso antes algumas vezes e você ainda está apanhando? Ainda, até hoje. Até quando? Fez o rema. Está apanhando ainda disso? Até hoje? Eu te pergunto, até quando? Até a próxima? E a próxima? Até quando? Não estou falando que você perdeu a salvação, não, fica tranquilo. Estou falando que... Até quando? Porque Jesus volta para Hebreus 5:7. Na verdade, no 8 ele vai dizer, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Qual que é a dificuldade? É o sofrimento, né? A dificuldade é o sofrimento. É que a carne nossa só quer sombra e água fresca. Ontem estava calor pra caramba. Úmido. Bendito ar-condicionado no quarto. Fiquei o dia inteiro lá. Se fosse pela minha carne, eu estava lá até agora. E pelas cadeiras vazias, algumas pessoas cederam a isso. Que bom que você não cedeu.
Mas a carne sempre vai querer conforto. A carne nunca vai querer sofrimento. E se você confundir o conforto da carne com felicidade, você está quebrado. Porque, na verdade, você sabe que a felicidade é quando a gente sofre, é aprovado, e aí vem uma satisfação que dura. Quando você não sofre e cede à carne, fica aquela sensação de derrota. E aí você me vem na igreja no domingo de manhã para ouvir isso ainda. Dói mais um bocado. E aí você vai ter que lidar com isso, ou então você vai ter que fingir que nada aconteceu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para qualquer pessoa. É isso que está escrito? Fonte de eterna salvação para quem? Para todo mundo que aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ah, mas a gente prefere que seja, né? Não. Fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Até porque eu não sei se você se arrependeu e você não sabe se eu me arrependi. Porque a gente não sonda o coração. Mas como Jesus deixou as pistas, eu sei quem se arrependeu pelo nível de obediência. Se não obedece, não tem como ter arrependido. E eu estou jogando essa verdade na tua cara. Você também vai saber se você se arrependeu. Pelo nível que você obedece. Vai diminuindo os amém, de repente. Tá bom, eu prefiro uma verdade dura de engolir, seca na garganta, do que... Tem gente que gosta de falar amém, não é de quem está falando não, falem amém para mim, eu gosto. Mas tem gente que fala, que eu falo assim, não é possível, não. Você está ouvindo o que eles estão pregando? Né? A pessoa já acabou, já não tem o que fazer. Quando a pessoa fala amém e fala, gente, mas você está ouvindo mesmo? Então eu prefiro. Mas eu não quero só que você engula e trave na garganta e porque travou você não consegue falar. Eu estou pregando isso para que você se arrependa. Se ainda não se arrependeu. E eu sei que eu prego para pessoas arrependidas. Amém? O que eu estou quebrando, na verdade, nessa manhã é uma mentira. Que é a mentira que faz com que a gente se acostume a ser carnal. É uma mentira que fala assim, você pode ser carnal, porque todo mundo tem defeito. Você pode ser carnal, porque você está salvo de qualquer maneira. Você pode continuar sendo carnal, porque não vai dar problema nenhum. E o ensino bíblico não é esse. A gente não pode ser carnal. Nós somos seres espirituais, a gente tem que se aperfeiçoar no espírito. E por mais que uns consigam correr mais rápido que outros, isso não isenta ninguém de correr a carreira que tem que correr. Versículo 10 fala, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque são difíceis mesmo? Não, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Até para receber coisa de Deus, eu preciso aprender algumas outras antes. Eu não consigo receber tudo. Porque tudo que a gente recebe de Deus é por meio da palavra. Não acha que você recebe coisa de Deus porque eu recebo um dinheiro. Não. Eu recebo ensinamento, o ensinamento é que vale ouro. O ensinamento da palavra praticado vale mais do que o bilhete premiado da Mega da Virada. Que pode te deixar rico, mas não tem poder de salvar a sua eternidade. E aí, o que é
o que faz alguém se tornar lento para aprender? Dificuldade cognitiva? Não. Praticar. Ouvir a verdade e praticar a verdade. Se eu ouço a verdade e não pratico, eu me torno lento para aprender. Por quê? Porque é óbvio, eu não estou conseguindo aprender o que está na minha mão. Não está conseguindo carregar o que te entregaram. Você me dá mais o quê? Carrega o que está com você primeiro. Não é isso? O que é tornar lento para aprender? Te ensinou isso aqui. Você está praticando isso aqui? Não. Então, quando você terminar de aprender isso aqui, aí eu te ensino a próxima. Você não vai ensinar um bebê que nem aprendeu a andar com medo de garfo e faca. Vai furar o olho. Primeiro aprende a andar. Depois aprende destreza melhor. Depois vai comer de garfo e faca. Criancinha nem garfo pode, é só colher, né? E assim de plástico. Mas ela já tem boca, já tem mão, já tem tudo. O que não tem é habilidade para lidar com ferramenta. E aí ele fala, vocês se tornaram lentos para aprender. Por que se tornaram lentos para aprender? Verso 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 3, lá no inicinho, né? Ele fala também que o povo está precisando de leite. E ele fala, porque vocês são carnais. É exatamente o que ele vai dizer de novo aos Gálatas, né? E a advertência de Paulo é, se você continuar sendo carnal, você não vai herdar o reino de Deus. Pode ser. E eu sei que quando Jesus nos resgatar, vai muita gente carnal com ser salvo, fica tranquilo. Mas eu preferia que você não ficasse tranquilo. Graças a Deus, os carnais vão ser salvos também. Não. Legal, que bom, misericórdia de Deus é maravilhosa. Mas nós somos espirituais. E a sua felicidade, por mais que tenha sofrimento na carne, ela só vai ser plena quando você matar a sua carne por meio do seu espírito. Amém. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu gosto dessa frase, e toda a ministração vai fechar nela, porque eu queria falar era dela. É o exercício constante que vai te salvar disso. Você não vence a carne em um dia. Você vence todos os dias. É por isso que a gente se alimenta da palavra todos os dias. É por isso que a gente medita na palavra todos os dias. A Bíblia diz dia e noite. Por quê? Porque eu tenho que vencer a carne todo dia. Você não vai vencer a sua carne definitivamente. Você não vai vencer a sua carne de hoje para sempre. Você vai vencer ela todo dia. Esse pastor que caiu lá no norte do país, ele chegou ao pastoreio, né? Pois é, e assim, muito grande. E eu não sei eu não sei nada do cara, graças a Deus. E eu tenho pena, porque as pessoas podem achar que não, beleza, o cara chegou lá, ele venceu. Não, eu venço a minha carne todo dia.
O negócio é que depois que você aprende como vence, você só perde se você quiser. Depois que você aprende como vence. A questão é exercício constante. É por isso que a palavra fala sobre fidelidade. Fidelidade, constância, é a mesma coisa. Constância. Eu gosto de gente talentosa, mas eu gosto mais de gente constante. Gente talentosa é muito bom. Gente talentosa e constante são aviões, vão longe. Gente talentosa e inconstante, eu quero longe da minha vida. Porque é o pior tipo de gente que tem. Mas ela é talentosa, mas ela é inconstante. E aí eu vou achar que ela pode fazer alguma coisa. Eu confio em alguma coisa na mão dela, quando eu viro já caiu. O que não é talentoso e é inconstante, está tranquilo, ninguém vai dar nada na mão dele. Agora, o que não é talentoso, mas é constante, está tranquilo também. Ele consegue fazer alguma coisa. Ele é útil para o reino. Mas ele não tem talento, não interessa. Ele é constante. Ou seja, a única constante que vale no reino de Deus é a constância. A única coisa que pode ser usada por Deus é a constância. Ah, mas eu sou inconstante. Isso é uma mentira. Pode ser que a inconstância seja parte da sua carnalidade. E é isso que precisa ser vencido. Eu adoro Chester. É um frangão, mas eu adoro. Mas é incrível o tanto tempo que demora para fazer. É uns 2 dias. O tempero pegar ele todo. O tempo de assar é longo. Algumas coisas boas demoram um tempo. E você só alcança essas coisas boas se você tem constância. Se você não tem, você fica no famoso voo de galinha, ou voo de Chester, no caso, por exemplo. É um voo. Você vai chegar a algum lugar? Até vai. Não vai ser muito alto, mas você vai chegar a algum lugar. Uma galinha muito galinhuda talvez consiga voar até aqui. Mas não vai muito alto, não voa muito não. Né? Gostou de galinhuda? É. Exercício constante. Então vamos lá, recapitulando. Uma vez que você ouviu a verdade, estabeleça no seu coração que a verdade é a verdade. E que não tem volta para a verdade. A pergunta de Pilatos para Jesus, ela foi feita não com sinceridade. Mas ele fala o que é a verdade. E sai. Foi uma pergunta com um tom jocoso, né? Assim, quem pode dizer o que é a verdade? Eu imagino. Ou verdade é complexo. Eu acho que a verdade é muito simples. Nós sabemos que erramos. Nós reconhecemos Jesus como a luz do mundo. E nós sabemos que precisamos ter Ele como alvo. E nós sabemos que esse caminho até Ele nunca vai ser um salto imediato, mas é uma maratona que eu ainda estou correndo e vou correr o resto da minha vida.
Mas para isso eu não posso cansar nem desanimar. Eu não posso reclamar da dor, porque correr vai trazer uma fadiga, cansaço. Não, as minhas forças se renovam no Senhor todos os dias. Mas as minhas forças se renovam no Senhor. Amém. Vamos orar um pouquinho? Ora um pouco no Espírito. Quero que você medite enquanto você ora, reflita. Aonde o Espírito que o Espírito fala para você nessa manhã? O que o Espírito está dizendo para você nessa manhã? Ah, pastor, eu estou cansado de ser inconstante. Que bom que você está cansado de ser inconstante, porque o ponto de não retorno é quando você se acostumou com a inconstância. Se você está cansado é porque seu espírito está gritando aí dentro. Se você está cansado, Jesus disse sobre religião, né? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É cansativo viver de uma maneira religiosa, né? Obedecer ao Senhor parcialmente. A inconstância é isso, né? Uma obediência parcial. Mas graças a Deus que a misericórdia dele se renova e dura para sempre. E se você está sentindo isso, é porque o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você está sentindo isso, é porque o seu Espírito está gritando também, o seu, por socorro. Socorro, eu quero parar de ser assim. Eu não aguento mais ser assim. Sabe, é muito ruim ouvir uma mensagem e toda vez que você ouve a mesma mensagem, você apanha da mesma mensagem. Pelo amor de Deus, toda vez, chega. Ah, eu já gritei chega outras vezes e voltei. Enquanto você ainda quer gritar chega, ainda existe esperança. No momento que você acha que você não precisa mais, ou que já não adianta mais, ou que você já não aguenta mais, infelizmente aí nesse ponto você teve uma derrota muito séria. Eu acho que você pode dizer chega tantas vezes quantas forem necessárias. Se você já disse chega outras vezes, diga mais uma vez essa manhã. Chega de ser corrigido pelas mesmas coisas. Chega da dificuldade de praticar as mesmas coisas. Chega. Chega de inconstância. A inconstância
na santificação é como uma farpa inflamada no dedo. Se você não tomar cuidado, vai amputar o dedo. Corta na carne. Corta, deixa doer, sabe? Inflamado não pega anestesia mesmo, não adianta. Anestesia não pega no inflamado, sabia disso? Coisa triste. Se está inflamado vai doer mais, mas é melhor doer do que amputar. Deixa doer, mas arranca. Deixa doer, mas muda. Pastor, eu preciso de ajuda. Não consigo sozinho. Tudo bem. Se você precisa de ajuda, você pode vir aqui, eu vou orar por você. O resto da igreja permaneça em oração, irmãos. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra,
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o
És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa. és o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus.
és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro. Tu